Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Saúde. E hoje eu tenho o prazer, a honra e a gratidão de ter a doutora Fabiana Quezada. E eu vou ler o currículo dela para vocês. É advogada, palestrante, mestre em coaching, trainer em PNL e psicologia positiva, analista comportamental, consteladora familiar e organizacional, consultora sistêmica, mediadora. Atualmente está como presidente da Comissão Especial de Direito Sistêmico da OAB Estadual de São Paulo. Ampla experiência com treinamento de desenvolvimento pessoal e liderança para profissionais da área do direito, fundadora da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, onde eu fiz a minha formação, coordenadora e coautora do livro Coaching para Advogados e coautora dos livros Treinamentos Comportamentais e Um Novo Olhar para o Conflito e Cards Game da Constelação. E esse livro aqui, que é o Pensamento Sistêmico, e eu tenho também o Coaching para Advogados. Em breve eu vou comprar os outros. Gratidão, querida, linda Fabiana, que me apresentou esse mundo maravilhoso do direito sistêmico. E, além disso, me apresentou pessoas maravilhosas que vocês conheceram nas outras séries que nós fizemos, com outras pessoas que eu gravei. Foi tudo através da Fabi. E eu posso chamar porque ela tem um ótimo lugar no meu coração, ela sabe disso. Gratidão, Fabi. E a Fabiana veio falar com a gente hoje sobre PNL. O que é PNL, Fabi? Bom, primeiro eu quero agradecer, Sheila, o convite em participar aqui do seu canal. Gratidão. Fico muito feliz de ver também os alunos que fazem parte da SBDCIS, e eu digo que fazem parte porque nunca saem, eu acredito nisso. Né? Vocês são uma parte disso que a gente faz na SBDCIS. Então, eu agradeço de coração e fico feliz de ver o desenvolvimento e ver que você está caminhando e trazendo esses conhecimentos que serão muito importantes para outras pessoas que virão. Né? Então, eu também agradeço por ter te conhecido, agradeço o trabalho que você está fazendo e, bom, vamos começar então com a PNL. Eu comecei, na verdade, Sheila, eu vou até começar um pouquinho com a minha história, porque eu comecei nessa jornada pelo autoconhecimento e autodesenvolvimento com a programação neurolinguística. Eu fui fazer um curso de autoconhecimento e aí eu falei, nossa, conheci a PNL e falei, isso daqui serve para advocacia. E eu comecei a estudar a PNL, o coaching, depois vieram as outras abordagens. Então, a programação neurolinguística, em primeiro lugar, que ela me ajudou foi assim, no autoconhecimento, né, entender como eu funcionava, como as minhas crenças, a minha visão de mundo, a minha forma de comunicar com as pessoas, como isso impactava no meu mundo externo, né, no como eu percebia a realidade, que é o que a gente observa hoje quando a gente está falando, né, de formas de resolução de conflito, é esse olhar, né, para o mundo de cada um, né, para aquilo que cada um está vendo. E a PNL contribui muito, né, para que a gente entenda qual é a real necessidade daquela pessoa, né, o que está trazendo. A PNL ela foi criada na década de 70 pelo John Grinder e o Richard Bandler. Na época, eles começaram a estudar terapeutas, né, ou pessoas que eles entendiam que eram pessoas de sucesso, então eles começaram a estudar através da modelagem, e eles queriam entender como é que essas pessoas tinham sucesso naquilo que faziam. Então a PNL começou estudando comportamento. Eles observavam o que eles faziam e como eles faziam, e eles foram mapeando. Uma das pessoas que eles estudaram foi a Virginia Satir, né, que é a mãe da terapia familiar, que inclusive foi estudada pelo Bert Hellinger. Inclusive o Bert Hellinger também estudou as constelações, estudou também a PNL, né? Isso ele traz aqui no livro Um Lugar para os Excluídos, e ele até diz assim,
com a PNL, a gente aprende a dissolver através de modificações mínimas a rigidez de atitudes esclerosadas e as imagens internas que as acompanham. Por meio da hipnoterapia e da PNL, aprendi a introduzir histórias terapeuticamente. Então, essa foi uma das fontes que o Bert Hellinger estudou, né, para chegar hoje no que a gente tem de constelação familiar. Então, naquela época, quando eles começaram a estudar a modelagem, eles começaram a perceber que daria para, através do olhar dos comportamentos, a gente repetir aqueles comportamentos, né? E obter melhores resultados com os nossos clientes, né, naquilo que a gente fazia. Essa foi a primeira geração da PNL, focada mais na parte comportamental e na mente, né? Era o que as pessoas pensavam e como elas se comportavam. Depois veio a segunda geração da PNL, que já incluía mente, corpo, né, emoção, e depois a terceira geração da PNL, que já vem aí trazendo o sistêmico, né, e agora a gente já parte aí para uma quarta geração da PNL. O que é interessante? A PNL, ela traz uma ideia de mente, corpo, né, comportamento, emoção, tudo junto, funcionando ao mesmo tempo. Como é que a gente consegue mudar o nosso comportamento através das nossas emoções, através da mudança das nossas crenças, através da mudança da nossa linguagem? E isso foi um dos maiores ganhos que eu tive, né? Como eu falei. A gente entendeu o que é o rapport, como estabelecer confiança com o nosso cliente, porque às vezes a gente acredita que o nosso modelo de mundo é aquele que serve para todos. E, na verdade, a gente aprende o quê? Que a gente tem o nosso sistema familiar, que a gente traz toda aquela bagagem, né, que já vem, né, sendo construída, e também aquilo que a gente aprende na nossa infância, com os nossos pais. Então, a gente vai olhando para como eles faziam e a gente também vai repetindo aquele padrão de comportamento. Só que são processos inconscientes. A gente não sabe por que a gente faz. Quando a gente começa a estudar a PNL, a gente vai a fundo sobre os significados que aqueles comportamentos têm. Como é que a gente cria aquelas crenças, que muitas vezes são crenças limitantes, porque temos, lógico, as crenças que vão nos potencializar, mas muitas das nossas crenças, elas nos limitam, né? Se a gente coloca na cabeça, todos os homens são iguais, eu não consigo ganhar dinheiro, dinheiro é sujo, na minha família, as pessoas são fracassadas. Então, assim, são crenças que também vêm aí, né, da sociedade, né, porque a sociedade também coloca crenças na nossa cabeça, mas que vêm ali do nosso sistema familiar e como a gente olha para eles. Com a PNL, a gente consegue identificar de onde vêm esses padrões e consegue mudar o comportamento. Então, vou dar até um exemplo. O nosso comportamento é aquilo que as outras pessoas veem. Então, imagine o seguinte, se eu tenho um hábito de me proteger, eu tenho, às vezes, comportamentos agressivos, eu respondo de forma agressiva para as pessoas. Esse é um comportamento, aquilo que as pessoas estão vendo de mim. Mas até que esse comportamento venha à tona, vários processos internos passam rapidamente, automaticamente, por todo o meu sistema, né? Então, ele passa aqui, processa, né, as crenças, a minha linguagem, a minha postura corporal, transforma isso numa emoção e isso dispara em forma de comportamento, que aí a gente pode chamar de gatilhos, né? Então, a gente vê esse comportamento e fala, esta pessoa é deste jeito. E eu costumo, né, falo isso nas aulas, né, Sheila? Eu falo, a pessoa não é isso. Ela está assim. Neste momento, ela tem este comportamento. Mas não significa que é este comportamento para todos os momentos. Existe um gatilho para que aquilo aconteça. Quando a gente começa a aprofundar, eu posso trazer a pessoa para a consciência perguntando para ela, o que faz com que você tenha este comportamento? No primeiro momento, a pessoa vai falar assim, eu não sei.
Mas aí a gente vai aprofundando, então a gente começa a imaginar, né? E eu acho que é um exercício que a gente pode até fazer aqui. As pessoas que estão assistindo podem pensar no momento em que tiveram um comportamento que sente que não foi adequado. Então, começa a lembrar como estava a sua postura corporal. Aí a pessoa pode lembrar que ela começou talvez suar as mãos, que ela fechou os punhos, né? Quais foram as frases que você disse? Quais foram as palavras que você utilizou? Qual era o tom de voz que você tinha, né? Qual era a crença que veio na sua cabeça, né? O que foi que aquela pessoa te disse que te trouxe talvez uma crença que você tem? Qual foi a emoção que você teve naquele momento? Foi raiva? Foi um sentimento de querer se proteger? O que veio? Então a pessoa começa a trazer o quê? Consciência para aquele comportamento que ela não conhecia. A partir dessa consciência, ela pode começar a pensar: o que eu posso fazer diferente? Como eu posso, através de pequenas mudanças, mudar também o meu comportamento? Porque a mudança num nível de comportamento, de crença, de linguagem, de postura, ela faz com que a emoção também se altere. E quando a emoção se modifica, o comportamento também se modifica. Então, é um conjunto. Então, a PNL é muito legal nesse sentido, porque a gente consegue trazer à consciência aquilo que a gente não consegue ver, né? É uma terapia, Fabi? Não é uma terapia, é uma técnica. Né? A PNL, ela tem, inclusive, assim, técnicas que você pode trabalhar, né, tanto com o seu cliente, como trabalhar consigo mesmo para que você possa mudar, né? Fazer uma mudança que pode ser de comportamento, que pode ser de crença, que pode ser, vamos dizer, você pode trabalhar com projetos, com metas, tudo isso você pode trabalhar com a PNL. Ela trabalha muito focada na visualização também. Então, você pode trabalhar numa linha do tempo, imaginar como você está hoje, né? Esse momento atual. Vamos supor, vou dar um exemplo, Sheila. Eu fiz, há um tempo atrás, eu fazia parte da tutoria de coaching. E teve uma moça que falou assim para mim, que ela tinha medo de falar em público. E eu falei assim, posso fazer uma dinâmica com você? Ela falou, pode, Aí eu fiz uma linha do tempo com ela. E aí nós fomos trabalhando, voltando no tempo, ela está aqui no presente, nós fomos voltando no tempo, para ela identificando os momentos da vida dela em que ela sentia medo quando ela ia falar em público. O que é que acontecia? Até onde chegou o primeiro ponto, onde ela sentiu, a primeira vez que ela sentiu medo de estar falando com outras pessoas. Então, a gente voltou um passo atrás e identificou o momento em que ela não tinha esse medo. O que ela tinha antes? Então, a gente busca os recursos que estavam lá, modifica talvez, se tem algo que é sistêmico, a gente também olha para o sistema, e aí, no meu caso, é porque já comecei a incluir a parte sistêmica. Então, ela olha para o sistema, pega os recursos necessários e começa a voltar nessa linha do tempo, como se ela estivesse modificando também aquelas passagens pelas quais ela teve medo. Quando ela voltou no presente, ela já estava se sentindo melhor. Né? Ela, puxa, nossa, modificou a forma como eu olhava aqueles fatos passados. Depois disso, a gente fez uma ponte ao futuro, que a gente chama. Então, dá um passo à frente, imagina que você está algum tempo no futuro. Quando seria isso? E aí ela falou assim para mim, daqui uns 6 meses eu gostaria de fazer algo, poder falar em público melhor. Então, agora perceba no seu corpo o que você ouve, o que você vê, o que você sente. Porque é uma experiência, a gente traz para o corpo porque é uma experiência somática. Então, conforme você vai modificando não só a mente, você modifica também o seu padrão de comportamento e o seu corpo, aquilo que fica armazenado de memória também.
Então, aí ela fez, nós fizemos, ela falou, daqui 6 meses eu quero fazer. Passou um tempo, eu estava numa reunião da OAB, e aí a gente, os presidentes de comissão tinham que falar e tal, e ela estava representando uma comissão. Ela falou super bem, eu olhei assim e falei, nossa, como essa menina fala bem. Só que eu não lembrava que era ela. Eu falei, nossa, como essa menina fala bem, que legal, né? Terminou a fala dela, ela saiu de lá e veio em mim. Ela falou, o que você achou? Eu assim, achei ótimo, foi ótimo. Ela falou assim, você lembra que você fez aquele exercício comigo? Então, eu lembrei daquela ancoragem que você fez. Eu falei, nossa, o negócio funciona mesmo. Né? Então, assim, não são exercícios difíceis de fazer. São exercícios práticos, né? Que fazem com que você, no decorrer do tempo, vai se adaptando, vai mudando seu comportamento e assim, você percebe que tem realmente, que a aplicação realmente funciona, né? Isso é algo que tem pessoas que conseguem, outras não? Não. É assim, todas as pessoas conseguem fazer. Basta querer. Eu digo assim, é um primeiro passo. Se você quiser, se você sentir que você está pronto para fazer essa mudança, você vai fazer. Né? E aí a PNL pode ajudar nesse sentido. Tem uma dinâmica, inclusive, neste livro, que é do pensamento sistêmico, que traz sobre as percepções, né, as posições perceptuais, que é quando a gente pode se colocar no lugar da outra pessoa e sentir aquilo que ela sente. Né? Isso é um exercício que vocês, inclusive, já fizeram na formação, né? Acho que até você pode falar um pouco, se você lembra dessa dinâmica. Quando você troca de lugar, você fica no lugar do outro. E é bem interessante mesmo, porque a gente se coloca um de frente para o outro e respira, sente, esvazia a mente e depois troca. E aí, quando você está realmente no lugar do outro, você tem sensações totalmente diferentes daqui quando você estava no seu lugar. Sim. Que são as percepções da outra pessoa que ela deixou ali. É isso? Falar com a professora da vergonha. Imagina. Aí, assim, o que é legal? A gente ainda coloca a posição em que você se coloca no lugar do outro para olhar para você mesmo. Porque, às vezes, quando a gente acha que a gente está certo, a gente não consegue perceber o que o outro sente com aquilo que a gente está falando. Quando eu me coloco no lugar do outro e me imagino no papel dele olhando para mim, eu posso perceber que, puxa vida, talvez a forma como eu tenha falado, a forma como eu tenha me comportado, tenha tido aquele reflexo que eu não queria. E a pessoa reagiu. Quando a gente coloca uma terceira pessoa para observar as duas pessoas que estão ali em conflito, aquele terceiro que não tem nada a ver com o conflito, né? Se a gente se coloca nessa posição, a gente consegue, inclusive, dar uma outra solução para aquelas pessoas, né? E, olhando para o sistema, a gente consegue entender o que faz com que cada um tenha determinado tipo de comportamento. Então, passar por essas posições trazem ampliação de consciência, né? E também autorresponsabilidade, porque a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, no lugar de um observador, no lugar do sistema, você começa a falar, puxa, não se trata do outro, se trata de mim. Como eu olho para mim mesmo e como eu olho para as outras pessoas, né? E aí é legal porque as pessoas conseguem depois trazer soluções para aquele conflito. Então, realmente a PNL é uma abordagem que eu gosto muito, eu uso muito nos atendimentos, né? Principalmente quando eu falo, cria agora uma imagem de solução, né? Então você pode imaginar uma figura, ou uma cor, ou uma sensação, ou uma fala. Isso tudo faz o quê? Faz com que a pessoa ancore aquela situação de uma forma positiva.
E se ela começa a praticar isso, ela cria uma nova forma de pensar, né? Uma que a gente fala das trilhas neurais aí, né? Que o nosso cérebro, quando a gente tem um hábito, o nosso cérebro também faz o mesmo caminho. Né? Por isso que é tão difícil mudar um hábito, colocar um outro no lugar. E a gente fala que para você criar um novo hábito, você tem que fazer. Você tem que colocar em prática e fazer pelo menos, né? A gente tem aí estudos, pelo menos 21 dias. Né? Ou para que aquilo ali comece também dentro do seu cérebro, né? E dentro né, da sua fisiologia, do seu corpo, eles comecem a perceber que você está fazendo algo diferente. Porque imagina, se a gente tem um comportamento já da vida inteira, 40 anos fazendo a mesma coisa, vida toda fazendo a mesma coisa, como é que você vai mudar de um dia para o outro? É muito comum que a pessoa no dia seguinte queira ter um hábito diferente, ela faz 1, 2 dias e no terceiro volta para trás. Começa a fazer tudo de novo, já desiste. Por quê? Cansa. No primeiro momento, você vai ter que pensar naquilo que você está fazendo para poder criar um novo hábito e persistir até o momento que aquele hábito ele vira um novo piloto automático. Então, aí você consegue fazer sem ter que ficar pensando, assim como a gente fala, dirigir. Né? Todo o processo de mudança passa por esses estágios. Né? O primeiro você não sabe que você tem que mudar. No segundo, você sabe que precisa mudar, mas você fala assim, tá, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei como fazer isso. No terceiro, você fala, tá bom, eu vou começar a fazer algo, vou praticar. Então, eu estou consciente, né, quero fazer a mudança, e estou fazendo aquilo de forma consciente. Até chegar no último estágio que a gente fala, agora eu estou fazendo isso inconscientemente. Isso se tornou um hábito na minha vida. Né? Então, e o interessante, Fabi, é que a gente começa a pensar quantas crenças limitantes nós temos a vida toda. Então, como você falou, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Como é que é aquele do quem cedo madruga? Só prospera quem cedo madruga, que tudo tem que ser com muito sacrifício. E aí, quando a gente começa a fazer alguns exercícios, você fala assim, não precisa ser desse jeito. Mas isso são coisas que vêm de gerações e vão passando. Eu falo que tem uma que eu acho que é muito interessante, e me perdoem as mães, mas é o Papai Noel. Se você for um bom menino, você vai ter um benefício. Então, quer dizer, já começa a corrupção ali, né? Então, eu não tenho que ser uma boa pessoa porque eu tenho que ser uma boa pessoa. Eu tenho que ser uma boa pessoa porque eu vou ter uma vantagem. Bem interessante esse exemplo que você trouxe, Sheila, porque começa aquela crença também de que eu tenho que ser bonzinho para tudo, né? Ou seja, o que eu começo a fazer, a pessoa começa desde pequena com uma crença de que eu preciso ser bonzinho, eu preciso agradar as pessoas. E muitas dessas crianças começam a se tornar também dependentes. Então, cria um processo de codependência também. Como é que o que os outros vão pensar de mim? Como é que as pessoas vão me ver se eu não for bom? E começa também o processo de separação, né? Bom, ruim, né? Eu sou uma boa pessoa, eu não sou uma boa pessoa, né? O que é ser bom e o que é não ser bom? Né? São muitas crenças. E a gente fala que crença é um processo de, além de ser algo que se repete, né? Como se fosse um padrão mesmo, a crença é algo, é quase que uma profecia autorrealizável. A gente começa a falar assim, não te falei que comigo não dava certo? Tá vendo? Eu falei que eu não dava certo nos meus relacionamentos. E parece que a gente começa a atrair mais daquilo que a gente não quer,
mais daquilo que a gente tem a crença negativa, justamente para provar que aquela crença para nós é real. Eu começo a fazer coisas, tem um exemplo clássico que a gente traz nos cursos, que é assim, que é o do curso, você vai fazer um curso de línguas. E aí começa, no meu caso, né? Bom, você vai, mas vamos lá começa no curso de línguas. Eu fiz tantos cursos de inglês, não consigo aprender. Aí vem um amigo e fala, nossa, eu fui em tal escola e lá eu consegui, eles têm uma metodologia diferente. Não, mas eu já tentei de tudo e comigo não dá certo. Não, mas vai lá, tenta. A pessoa vai, começa a fazer, e aí depois logo ela para de fazer, né, porque ela já começa a dizer que aquilo não é para ela, e ela fala, não falei que para mim não ia adiantar? É autossabotagem. Também, autossabotagem. Né? Então, tem outras, eu até acho que é interessante trazer aqui as pressuposições da PNL, né? Que são os princípios que norteiam, vamos dizer assim. Um deles, que eu acredito que vocês usam muito também, dentro da mediação, que é mapa não é território. Né? Que é assim, aquilo que eu vejo, né? Eu tenho aqui um mapa de como chegar em algum lugar, mas eu não sei como é este lugar, porque eu não estou dentro da cabeça da outra pessoa para entender o que é esse território que ela está falando, né? Então, assim, o meu mapa, meu modelo de mundo é diferente do seu modelo de mundo, né? Aquilo que você acredita não é o mesmo que eu acredito. Vamos supor, se você passou por uma situação na vida, e aí a gente fala, inclusive, entra o sistêmico também, em que olho para o direito, e eu digo assim, os advogados não são bons. Não é? Porque lá atrás, eu lembro que os meus pais tiveram dificuldades com ações que tiveram, processos que tiveram, e olho para o direito da mesma forma que eles. Eu criei uma crença sobre os profissionais. Aí eu digo o seguinte, todos os advogados são ruins, todos os médicos são ruins, mas significa que todos são ruins? Não, significa que a minha experiência, uma única experiência, fez com que eu generalizasse toda aquela situação e falasse, a partir de hoje, para todos os advogados, eu vou olhar com este mesmo olhar. Ou seja, passou por todos os meus filtros. Para outra pessoa é diferente. Acontece muito com pedreiro, né? Quando se fala em obra, a pessoa fala, não, pedreiro não presta. Porque ela teve uma experiência e ela já fala, nenhum pedreiro presta. Exatamente. Uma única experiência pode gerar isso. Né? Às vezes eu lembro num dos cursos, logo no começo, quando eu dava formação, nós começamos a fazer o trabalho falando sobre isso, sobre julgamento, sobre as crenças, e uma das alunas trouxe assim, a frase dela, eles tinham que colocar frases, e ela falou assim, todos os médicos são ruins. Aí a gente vai aprofundando nos níveis para entender o que fazia com que ela tivesse aquela crença. Era assim, na verdade, todos os médicos são insensíveis. E aí eu perguntei para ela, de onde vinha essa crença? E na verdade ela teve um problema de saúde muito sério, e quando o médico foi dar o diagnóstico para ela, ele não teve nenhuma sensibilidade. Ele simplesmente falou para ela, falou assim, você tem este problema de saúde, e talvez você não sobreviva. Aquilo para ela foi assim, pior do que o próprio diagnóstico da doença, foi o fato de como ele a tratou. Depois daquele dia, ela passou a ter desconfiança dos médicos. Ela passou a olhar para eles como realmente se eles fossem pessoas insensíveis. Mas significa que todos são assim? Não, significa que aquele médico, aquela pessoa que talvez estivesse naquele dia ou que estivesse dentro de um determinado contexto ou que talvez não soubesse lidar com pessoas, não aprendeu, ele fez daquela forma. Mas outro, talvez se fosse falar com ela, falasse de uma forma diferente. Mas a gente generaliza essa informação.
e leva como se fosse a realidade, né? Então, as crenças, elas fazem com que a gente também tenha muito sofrimento, né? Dependendo daquilo que a gente acredita na vida, acredita que, eu não nasci para ganhar dinheiro, eu não nasci para ter sucesso. Da onde que vem essa crença? É algo que você criou, algo que também colocaram na sua cabeça que você não podia fazer, né? Então, um dos pressupostos é mapa não é território. Outro, eu estou até com a minha listinha aqui, né? São 11 aqui. Então, cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem naquele momento, que é justamente o contexto. Quando a gente fala da constelação, a gente até usa muito isso, né? Em relação aos pais, né? A gente julga o comportamento daquela pessoa, julga o comportamento dos pais, às vezes por serem muito rígidos, né, ou por não terem estado tão perto, mas aquele comportamento fazia sentido para aquele momento e porque era o que aquela pessoa poderia fazer, né, era o que ela conseguia fazer. Então, naquele contexto, era o que ela podia dar, né? Então, a gente começa a entender todo comportamento, aí entra um outro pressuposto. Todo comportamento tem uma intenção positiva, ainda que a gente considere que é negativo. E eu lembro quando eu estava na minha formação, que quando o professor trouxe isso, foi a maior polêmica na sala, porque ele já virou e falou assim: você acredita que aquela pessoa que rouba, né, tem uma intenção positiva? Aí todo mundo, não, imagina, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque, né, um assassino, porque é isso. E começou aquela polêmica na sala. Mas quando a gente fala da intenção positiva, é a intenção positiva por trás daquele comportamento, com aquilo que aquela pessoa está fazendo. Então, assim, o ato de roubar, a gente não está falando se moralmente ele está certo ou se está errado. A gente está dizendo que para aquela pessoa, naquele momento, ela teve uma intenção que para a gente, olhando, é negativa, mas para ele é positiva. Ele queria atingir um objetivo. Gabi, eu posso falar um exemplo assim que eu acho fantástico quando eu vejo na TV. Quando sai dois bandidos e um fala para o outro assim, vai com Deus, bom trabalho. Porque na cabeça deles, a intenção deles está certa. Para eles aquilo é um trabalho. E é isso, a gente não está falando se está certo, se está errado, se dentro da lei é legal ou não, mas outro dia eu estava assistindo na TV, o bandido ele estava indignado porque o companheiro saiu para trabalhar e foi morto pela polícia. Né? E aí nós olhamos, né, Sheila, também de uma forma sistêmica, o que faz essas pessoas fazerem o que elas fazem. Vamos olhar para o contexto familiar, o contexto social, aquilo que ela acredita que é bom, aquilo que é a realidade dela, às vezes faz pelo próprio sistema. Quando a gente fala na família onde as pessoas têm este comportamento, aquilo é comum, aquilo é o que a gente chama de boa consciência, né? Aqueles que fazem diferente vão para onde? Para uma má consciência. E muitas vezes tem a questão do pertencimento. Se eu fizer diferente dos meus, eu não vou pertencer, eu vou ser excluído. Então, todos os comportamentos têm sentido. Não é por acaso que as pessoas fazem o que fazem, né? Outro, assim, não existem erros, apenas resultados. A gente tem o hábito de falar que, e às vezes até começar a se açoitar, vamos dizer assim, né? Começa, né, aquele auto-julgamento, você fala, nossa, mas como eu fui burro, eu errei, porque eu não devia ter ido por esse caminho, se eu tivesse escolhido aquela outra profissão, se eu tivesse, talvez, feito uma defesa nesse sentido, né, teria sido diferente, mas a gente fala que dentro da PNL não existe erro, tá? Existem as escolhas, e o que você aprende com aquilo que aconteceu. Então, houve um resultado, não importa se ele foi positivo ou negativo, o importa o que você aprendeu com aquilo que aconteceu.
E essas são as escolhas. Eu vejo muita gente falando, puxa, se eu tivesse naquela época escolhido um caminho diferente, a minha vida teria sido diferente, eu não passaria pelas dificuldades que eu passei. Quem pode garantir? Ninguém. Não tem como a gente ter garantias. O que a gente pode realmente entender é que, tendo escolha ou não, existem custos e benefícios para cada escolha que a gente faz. E vamos ter os resultados que cada uma das escolhas também vão proporcionar. E é com esses resultados que a gente vai lidar na vida. Né? Talvez a gente hoje nós tenhamos escolhido esse caminho, né, de querer trabalhar com você com a mediação, com o sistema multiportas, a gente aqui com, né, esse trabalho do pensamento sistêmico, com o direito sistêmico, é uma escolha. Mas isso também não significa que foi um caminho fácil. Né? Toda escolha também tem, né, os seus custos e benefícios. O que é que também a gente talvez teve que abdicar no meio do caminho para poder chegar onde a gente chegou. E isso é aprendizado. Né? Todas as pessoas têm os recursos que necessitam para fazer aquilo que querem. A grande parte das pessoas olham para, quando a gente fala de recursos, olha para a parte financeira. Então ela diz assim, eu não consigo, vamos supor, eu não consigo ter uma escola, eu não consigo mudar de profissão, eu não consigo comprar uma casa, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque não sei quem, não me ajudou, não me deu, né? E a gente começa a trazer para as pessoas a consciência de que todos os recursos que ela precisa, em primeiro lugar, estão dentro dela. Qual é um recurso? Né? Quando a gente está falando de recurso? Segurança, confiança, amor, né? Coragem, empenho, constância, tudo isso são recursos. O que eu preciso para poder realizar aquilo que eu quero? Ok, eu não tenho dinheiro, mas o que é que eu posso fazer sem o dinheiro? E muita gente fala assim, eu quero comprar uma casa, né? Um exemplo, né? Vamos colocar aí, um exemplo simples, quero comprar uma casa. Mas a minha vida é tão difícil, eu não tenho dinheiro, meu salário é pouco, meu pai não me ajuda. Aí você começa a pensar, né? Perceber. O que é que essa pessoa está buscando? O que ela ainda está querendo receber dos pais que ela acredita que não recebeu? E trabalhar dentro dela os recursos que são necessários. Se realmente ela quer isso, o que ela precisa fazer neste tempo para conseguir atingir aquele objetivo? Isso são os recursos que ela vai buscar. Ok, primeira coisa, eu preciso ter coragem. Talvez para buscar um outro emprego ou uma atividade, ou trabalhar em mais de uma atividade para conseguir aquilo que eu quero. Eu preciso, talvez, fazer um planejamento no tempo de quanto eu vou precisar para poder adquirir aquilo que eu quero, ou, né, chegar onde eu quero. E isso leva tempo. As pessoas, às vezes, são muito imediatistas, né? Elas olham, às vezes, olham para a gente e falam assim, eu quero que você, eu quero tanto chegar assim, igual você está fazendo agora. Legal, lógico, e todos podem fazer isso, mas tem uma caminhada, e cada um tem a sua caminhada. Qual é o recurso que cada um vai usar? O meu recurso foi diferente do recurso de outras pessoas. A minha motivação interna é diferente da motivação de outras pessoas. Alguns, o motivo é porque, vamos supor, a família passou dificuldade e ele dizia, eu não quero ter essa mesma vida, então eu vou trabalhar mais porque eu quero contribuir, quero ajudar. Então, tem muitas motivações, é diferente de cada um. Mas a busca, né, pelos recursos é esse olhar para dentro, é o autoconhecimento. O que será que eu preciso como um recurso para eu chegar onde eu quero? Então, pense o seguinte, você,
tem o seu canal hoje aqui. Se você fosse esperar que alguém fizesse para você, isso aconteceria? E isso é um outro, a gente traz como um outro pressuposto, né? Se você quer, você que vai fazer. Não são outras pessoas que vão fazer por você. Se você ficasse sentada esperando, não ia acontecer. Da mesma forma como se eu dissesse assim, eu quero tanto ter uma escola, eu quero tanto fazer esse trabalho com advogados, e ficasse sentada esperando que alguém viesse, pegasse na minha mão e falasse assim, Fabi, vamos lá, vamos fazer assim, dessa forma, não iria acontecer. Precisou ter o quê? Um movimento. O meu movimento para que isso acontecesse. Eu posso ter ajuda de outros, como você pode ter ajuda de outros? Sim, mas o movimento interno dependeu de cada um de nós. Né? E é interessante, né, Sheila, a gente está falando isso, porque é o que acontece quando vem os nossos clientes. O cliente fala que quer alguma coisa. Quantos clientes vêm? Quero me divorciar, quero, né, quero reaver sei lá, entra com uma ação, né? Quero uma reparação de um dano. A pessoa tem que querer aquilo, ela tem que dar o primeiro passo, não depende do profissional. E muitas vezes os clientes chegam no nosso escritório, eles querem que a gente tome decisões por eles. Eles querem que a gente faça por eles, que você é a mediadora que vai resolver o problema da vida deles. Mas eles não entendem que quem vai resolver são eles. Depois que eu entrei nessa caminhada, era muito engraçado, porque os clientes te ligam, né, e falam assim, por exemplo, o fulano está aqui para retirar a criança, o que eu faço? Não sei, o que você quer fazer? Isso eu já tinha aprendido na mediação, né? Devolve, porque isso não é meu, o filho não é meu, eu não sei. Então, é exatamente isso. Como advogado, como mediador, ele sempre fala assim, então, eu tô com um problema assim, o que eu faço? Não sei. O que você quer fazer? Eu quero fazer isso, isso e isso. Aí eu falo, então, pela lei, você pode seguir este caminho ou este caminho. Agora a decisão é sua. É o que isso eu aprendi com você, né? Porque antes a gente pegava o problema e falava assim, deixa aqui que eu cuido. Agora eu não cuido de mais nada. Normalmente eu mando para o cliente, falo assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, a lei fala isso, isso e isso, o que você quer fazer? Porque quem vai sofrer os benefícios ou os malefícios é você, não sou eu. Sim. Exatamente, exatamente. Trazer autorresponsabilidade, né? E isso também é fazer com que a pessoa entenda que ela tem os recursos para resolver aquela dificuldade. Isso é algo que a gente também trabalha com a PNL. Outro pressuposto que a gente traz é o quê? Flexibilidade. A gente observa que, às vezes, a gente quer ir sempre pelo mesmo caminho, quer fazer as coisas do mesmo jeito e quer ter resultado diferente. Então, ser flexível nesse processo de mudança, de aprendizagem, é muito importante, porque a gente olha para a vida, muitas pessoas, eu vejo até o trabalho com coaching, né? Às vezes algumas pessoas acham que o coaching é assim, estado atual, estado desejado, e eu chego aqui rapidinho, só uma linha reta, e não é, né? A gente tem ali aquele emaranhado no meio para você chegar de um estado para o outro, e é preciso ter flexibilidade. Saber lidar com as suas próprias emoções também é flexibilidade. É ser flexível, eu digo que, em primeiro lugar, ser flexível com a gente mesmo. Porque se uma coisa, a gente está vendo que aquilo não está dando certo, precisa buscar um outro caminho. E aí entra aquele trabalho de buscar alternativas. Se a gente só tem uma alternativa, a gente não tem opção nenhuma. Se fizer e o resultado for negativo, eu não tenho para onde correr. Mas se com planejamento eu consigo criar duas ou mais alternativas, se eu percebo que no meio do caminho algo não está saindo do jeito que eu quero, eu posso mudar a rota. Eu sou flexível, falar, aqui não está indo no caminho que eu quero. Vamos tentar essa outra alternativa? Talvez seja melhor. Então, ser flexível, né? Eu vejo, às vezes,
quantos clientes são inflexíveis nos seus julgamentos, naquilo que eles querem. Ah, doutor, eu quero isso e pronto, acabou. Se comportam como crianças, né? Criança que bate o pé, que exige, que acredita que as coisas têm que ser do jeito deles. No papel do adulto, a gente pode trabalhar opção e flexibilidade. E o nosso papel, enquanto profissional, é também trazer o cliente para o papel do adulto, né? Mostrar alternativas. Né? Eu acho que, assim, esses são os pressupostos básicos, assim, que acho importante que as pessoas conheçam. A PNL, se você observar, é algo simples, né? Não tem uma coisa, assim, complexa que a gente está trazendo aqui. A gente está falando o quê? De mudança de comportamento, mudança de pensamento, de crença, trabalhar as emoções. E isso faz com que a gente tenha melhores resultados na nossa vida. Eu acredito que, assim, para quem está assistindo, vai ter um pouco dessa noção do que a gente está falando aqui. Então, exatamente esse é o nosso propósito, é para que as pessoas procurem qual é a ferramenta que ela melhor se identifica para que ela possa se encontrar, porque a gente sabe que a mudança sempre tem que começar de dentro para fora. E quando nós temos a consciência de quem nós somos, das nossas próprias crenças limitantes, das nossas sombras, dos nossos medos, dos nossos traumas, e a gente começa a olhar para isso, por que estou fazendo isso, né? Como diz a Bianca, qual a justa razão? Qual a justa razão? Qual a justa razão que eu estou fazendo isso? A gente começa a melhorar. E não só na profissão, mas você começa a tratar as pessoas melhores e começa a receber isso de volta, porque é aquilo que a gente já sabe. E isso é uma crença boa, que gentileza gera gentileza. Se você é educado com o seu porteiro, se você é educado no supermercado, se você é educado no trânsito, em qualquer lugar, você recebe de volta. E às vezes nós somos intolerantes com algumas situações e nem sabemos por quê. E aí é fazer isso mesmo que a Fabi falou. Dar uns passos para trás e falar assim, por que eu estou agindo dessa forma? Né? E tem uma coisa, Fabi, que você não falou, que eu falei, eu tenho os 2 livros, mas a Fabi tem mais livros que depois eu vou deixar o link aqui para quem quiser. Tem o card que eu já vi aí. Tem o card game aqui. Então, esse aqui é muito legal porque eu trabalho justamente essa parte do significado interno através de imagens, né? Então, através de imagens, de sentimentos, né, de frases, eu busco entender o que está por trás dessa estrutura interna, né, da mente da pessoa, da emoção dela, e com isso a gente consegue ressignificar. É muito legal. Eu sou suspeita para falar dos cards, mas algo que eu gosto muito de utilizar e funciona muito bem nos nossos atendimentos. Tem um livro da PNL para advogados que vai sair agora, eu acredito que agora em agosto, setembro deve estar saindo, PNL para advogados. Tem um outro livro que eu já participei, que é um novo olhar para o conflito, constelação sistêmica e treinamentos comportamentais também, além desses 2 que a gente tem. Então, estamos aí contribuindo, né, para que as pessoas tenham um pouco desse conhecimento. E para quem quiser conhecer, Sheila, vou dar aqui o nosso site, né, aqui da SBDCIS, né, .com.br. Lá a gente trabalha com treinamentos para advogados. Você foi uma das formandas, né, nessa nossa turma 4 aqui de São Paulo, e a gente tem um curso de formação em pensamento sistêmico e constelações, que a gente trabalha justamente essa forma de pensar, sentir e agir, e como lidar com os nossos clientes também nos atendimentos através dessa abordagem. Tem agora um curso básico para quem não conhece e quiser, não uma formação nesse momento, mas que quiser conhecer como isso funciona. Então, agora, no final de julho, a gente está lançando esse curso. Tá bom? Então, quem quiser participar, agradeço, Sheila, o convite de participar aqui do seu canal. Espero que tenha
contribuído para que as pessoas conheçam de uma forma simples o que é a PNL. Eu vou deixar todos os links para quem quiser o contato com a SB de CIS, ou quem quiser fazer parte da Comissão de Direito Sistêmico, que eu também faço parte, é muito legal. A gente tem grupo de estudos, nós temos as reuniões, mesmo agora, sem ser presencial, nós temos as reuniões, e sempre é muito produtivo. Temos o grupo do WhatsApp, onde nós trocamos experiências, e vou deixar também o link dos livros, do card, e quem quiser entrar em contato com a Fabi, vai ser uma pessoa muito agraciada como eu fui, que eu falo que eu só tenho a agradecer, porque por meio da Fabiana eu conheci tanta gente legal, como a Adriana, como Leonardo, Júlia, Bianca, Luciano, e todos os professores, o Elkio, todos os professores, a Cornélia, que fazem parte da SB de CIS, são pessoas altamente gabaritadas e cada um traz a sua abordagem. E isso que é o interessante, porque a Fabi tem a abordagem dela, o Yuli tem a abordagem dele, e cada um traz a sua forma de olhar. Então, é uma formação que eu gostei muito, eu acho que vale muito a pena. E o que a Fabi falou, quem não quiser fazer a formação completa, mas quer saber, também acho que vale muito a pena, porque faz bem para você, faz bem para o seu interior, e você começa a ver tudo de uma outra maneira, né? Aí a gente fala que vê sistêmico em tudo, é desenho sistêmico, filme sistêmico, tudo é sistêmico, porque você começa a entender melhor as coisas. E como a PNL, como coaching, a gente também tem outras visões dos nossos comportamentos, de quem nós somos. Então, Fabi, eu sei que você daqui a pouco tem outra gravação, porque essa mulher não para. Eu quero agradecer, tenho muita gratidão por tudo que você fez por mim. Gratidão Sabe também. Que você tem um ótimo lugar no meu coração. Você também. E você também. Até baile de máscara já fizemos. E, como eu sempre digo, eu honro você e toda a sua ancestralidade que proporcionou a sua vida e que, com certeza, você está fazendo algo de muito bom com ela. Gratidão, Melinda. Um beijo. Eu não vejo a hora de te encontrar para te dar abraços quentinhos. Um abraço. Abraços quentinhos, muitos. Gratidão, Sheila. Gratidão a todos que vierem assistir esse vídeo. Beijos. Beijo. Fica com Deus.